Tá aí, ó. Tá vendo? Chegamos nesta terça-feira para mais um episódio. É o quarto, hein? Quarto episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão. Eu hoje, ao lado do Dr. Renan Fará, advogado, um especialista e um convidado que eu agradeço a sua participação hoje, e o senhor hoje vai nos ajudar a conduzir esse bate-papo, essa conversa, essa troca de ideias, essa resenha. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, agradeço a audiência de todos aqui. Hoje eu estou aqui como participante e também como fã, né? Tanto do Padrão, né? Policial Padrão aqui de Americana, que traz as informações quentes, frescas e relacionadas à criminalidade, à polícia em si, e também pela presença aqui do ex-PM Augusto, ficou famoso como ex-PM também. Ficou, né? Mas o nome do seu canal também é Go FZ6, né? FZ6. E aí, como os vídeos de polícia, a rotina policial gera muito interesse, né? Aí foi pouco tempo até mantendo esse tipo de vídeo, mas devido ao grande interesse o pessoal não esquece, né? Então você continua sempre sendo lembrado como que já fez parte da polícia. Porque eu também sou fã de armas, então o canal caiu como uma luva para mim. Que bom. Então, é ele o nosso convidado de hoje, Augusto Garcia, youtuber, ex-PM, instrutor de tiro. Instrutor de tiro, ex-PM, youtuber. Ex-PM, youtuber, instrutor de tiro. A ordem dos fatores não altera a qualidade dessa pessoa que a gente vai conhecer hoje, vai bater um papo, vai conversar muito, vai trocar ideias. O Augusto Garcia, o Gu, se você me permite se chamar é assim que o pessoal me conhece. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de estar mais uma vez aí contando a história e falando para a rapaziada aí que é interessante em arma, tem esse interesse, né, e tal. Então, eu que agradeço o convite. Esse é o quarto episódio do podcast Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão. Quero agradecer a todos. Vocês já podem participar, já podem fazer perguntas. O Augusto Garcia, o Gu, está aqui com a gente para falar bastante, para conversar bastante. Ele, em várias entrevistas, por vários podcasts que ele participou, ele contou a história dele do porquê um ex-PM. Para a gente não usar tanto esse espaço, que é tão importante, para a gente não ficar batendo numa tecla que você já tanto explicou, estão todos os acessos, as suas redes sociais já tem toda essa história. Em 3 capítulos rápidos, como você explica a sua entrada na PM e a sua saída? Porque você foi um PM e não é mais um policial militar. Bom, em ser policial, não dá nem para explicar, assim, desde muito novo mesmo, eu já tinha isso em mente, nunca pensei em plano B, era isso que eu queria e corri atrás. Entrei na polícia em 2013 e aí, sem querer, começou o meu canal e tal, não tinha ainda assunto de polícia nele, e aí quando eu comecei a postar sobre polícia, foi, na verdade, por uma revolta que a gente tinha em ver as coisas que aconteciam e o que o pessoal falava do nosso trabalho, se a gente pudesse defender, né? E ali eu já estava com 500 mil de seguidor, mais ou menos. Poxa. E eu falei, não adianta ficar reclamando dentro de um alojamento, ou reclamar para os amigos e não fazer nada para mudar. Porque ou eu tento mudar alguma coisa, ajudar, ou é melhor não reclamar mais e aceitar como tá e tudo bem. Então ali eu comecei a colocar os vídeos de polícia para mostrar realmente o nosso dia a dia. Meus vídeos de polícia, quando eu perdia o ladrão, eu postava também, mostrando a dificuldade que a gente não ganha todo dia. Então eu era bem honesto, assim, né, se eu posso usar essa palavra, em relação ao nosso dia a dia. Transparente. Bem transparente. E aí, assim, teve uma aceitação, assim, muito grande, né? E aí com isso veio também inveja de algumas pessoas, e eu acho que algumas pessoas também tiveram medo por ter acharem que eu tinha alguma pretensão política, alguma coisa assim, né? Que de fato nunca pensei nisso, não era a minha pretensão, e até hoje acho que não é também. E aí, por conta disso, começaram a vir atrás de mim, a encher o saco, né, na verdade,
falando coisas aí que eu não fiz, nem tanto que não provaram nada do que falaram. Dentro da corporação. Dentro isso surgiu dentro da corporação. Aí a corregedoria foi em casa e olhou tudo e não achou nada porque não tinha, fizeram um puta circo lá lascado e pra nada. Aliás, tem uma história da sua moto, né? Que, aliás, essa moto é a moto dos seus sonhos. Né? Essa moto, ou pesadelo. Essa moto tá lá ainda. Olha só, doutor. Tá lá ainda, Eles olharam tudo na minha casa, né? Porque queriam droga, arma, dinheiro. Eu falei, tá, não tem, não tinha nada errado. E aí no final de tudo, assim, eles já estavam acabando. Aí pediram pra fazer vistoria na minha moto que tava na sala de casa. Eu trouxe a moto pra fora, pra garagem, eles olharam a moto, viu que não tinha nada de ilícito na moto. E aí falaram, tá bom, pode guardar a moto que não tem nada de ilícito nela. Eu guardei a moto, enquanto isso eu fui me trocar para poder acompanhar eles até a corregedoria. Nesse meio tempo que eu me troquei e tudo, o tenente, que eu não me recordo o nome dele agora, ele ficou no telefone, dava nítido que ele estava puto com a situação, né, de não ter encontrado nada. Né, ele sabia o circo que ele estava fazendo, o show que ele estava fazendo e não tinha achado nada. E aí, ficou mais de 1 hora de espera ele no telefone, e aí decidiram levar minha moto embora. Aí pediram para trazer a moto para fora de novo, e aí levaram a moto. E tem um detalhe de uma perícia que foi feita, que você conta isso, né? Uhum. Foi pedida uma perícia minuciosa, né? Então, toda perícia é minuciosa. Foi pedida uma perícia, e aí um detalhezinho de um número, que pegou nessa perícia, é isso? O laudo apareceu? Na verdade, assim, eu como tinha, o cárter dela tinha zoado, né, e depois a tampa do motor também, eu peguei e não tinha dinheiro, falei, não vou gastar 13 mil reais na Yamaha para comprar uma tampa do motor, falei, não vou fazer isso aí. Então eu falei, pode soldar do jeito que dá, vai ficar feio, na hora de vender alguém vai ver que tá soldado? Vai, tipo, não tô nem aí, eu não vou gastar 14, 13 mil só numa tampa de um negócio. E foi feita uma solda. E aí eu te pergunto, se eu quebrar essa caneca aqui, ó, e soldar ela, meu nome vai ficar certinho aqui? Não vai ficar. Então o número tava normal, o último número, sei lá, tava milímetros, assim, um pouquinho diferente, mas porque tinha a solda ali, nítido que havia sido soldado. A perícia não constatou nenhum crime, por exemplo, assim, tá pinado a moto, não constou nada disso. E mesmo assim a moto não aparece, né? Porque o TJM falou que isso não era crime militar, mandou para a Justiça Comum. Na Justiça Comum não tem nada, e no TJM falam que mandou para Comum, só que na Comum não chegou nada. Então, tipo, e ela assim, nunca conseguiu restituir? Não. Eu fui uma vez na corregedoria para tentar ver a moto, pelo menos. Falei, eu quero ver se está aqui. E não deixaram eu ver. A tenente lá na época, não pode entrar para ver. Eu falei, não, só tô querendo olhar. Se você me mostrar aqui pela janela aqui da sala que ela tá ali, eu me dou por satisfeito. Não, mas eu não vou, você não confia em mim? Eu falei, nunca confiei, não é agora que eu vou confiar. E não deixaram eu ver. Tem que fazer o pedido de Então, restituição. assim, se essa moto tá lá, se ela não tá lá... Você deve ter feito já os pedidos judiciais, né? Eu entrei com mandado de segurança no TJM, cagaram pra isso, nem deram atenção direito. Na verdade, o juiz não sabia nem o que ele tava fazendo lá. Porque ele falou que não poderia mandar soltar minha moto porque não havia perícia. Aí meu advogado falou assim, mas como não tem perícia, assim, 2 meses depois que levaram a moto já tem perícia e já tá anexado. Aí ele, tem perícia? Tem perícia. Então, tipo assim, ele não sabia nem o que ele tava fazendo lá, né? Mas aí, agora a gente vai entrar na Justiça Comum para provocar a Justiça Comum, né? Mas não tem nada na Comum também. E aí isso foi evoluindo para que você pedisse... Aí ficou 2 anos, um pouco mais até, eu acho, nessa patifaria toda. Eles enchendo meu saco. No final foi bem pior, eu confesso. Até então eu ainda trabalhava na rua, ainda conseguia trabalhar. Só que no final ficou insustentável, né? Um dia eu tava na Motomec, que é a mecânica do batalhão, para quem não sabe. Outro dia eu tava pintando o batalhão, outro dia eu tava não sei aonde. Então, assim, cada dia eu tava num lugar. E aí até que um dia que eu peguei e falei, quer saber? Pelo valor que paga, por tudo que tá acontecendo agora na polícia, né? Tipo, todas as coisas ruins que acontecem e o que já aconteceu, eu falei, pra mim não vale mais a pena. E aí foi o dia que eu peguei e pedi baixa. E o seu pedido de baixa foi
épico, né? Assim, você literalmente colocou a carta na mesa, né? Eu tava cansado. Pra você ter noção, eu tinha pedido a minha LP. Eu falei, deixa eu pegar pelo menos minhas LP, aí eu penso no que eu vou fazer direito, né? Às vezes posso estar com a cabeça quente também, não sei. Licença prêmio, tá? Pra quem não acompanha. É verdade. E aí o coronel não deu. Ele falou que não ia dar. Eu lembro que o major pediu, falou, o moleque já tá respondendo um monte de coisa. Dá a merda da licença pro moleque, né, e tal. Ele não quis dar. E aí eu lembro que ele falou assim, se ele quiser ficar em casa, ele pede baixa. Eu falei, beleza, mas já tá assinado aqui já o papel, tal, pega aí. A baixa já tá aqui. E aí eu peguei e fui embora. E qual foi seu sentimento naquela hora? É claro, você buscava um alívio, então, mas qual foi o sentimento? Você, assim, eu acredito que você nasceu polícia, você tem vocação policial. Eu imagino que você, desde criança, pensou sempre em entrar para a polícia e tal. Qual foi o seu sentimento naquele momento que você falou, poxa, estou entregando aqui, ó? É que assim, não teve tanta diferença, até porque a polícia militar hoje já não é mais polícia há muito tempo, né? Então, se fosse uma polícia que trabalha, que pode fazer o que é para ser feito, aí eu acho que eu ia sentir muito mais falta, ia ter esse baque, assim. Só que hoje a polícia militar, sinto muito, mas hoje a polícia militar é psicólogo, é assistente social, polícia não é. Então, às vezes as pessoas perguntam, vale a pena entrar na polícia hoje? Eu falei, mas você quer ser o que da vida? Polícia, não, então. Na PM você é psicólogo e tal. Por isso eu acho que eu não senti tanta falta, assim. O que aconteceu foi eu pensar depois, né? Eu falei, caramba, agora eu tenho 29 anos, funcionário público desde os 21, Sim. Tudo que eu fiz foi voltado para minha carreira, então curso interno e tudo mais, não fiz nada pensando em sair, né? No mundo civil, só nada. Falei, aí foi essa parte o que pegou, assim, né? Em relação a não ter nada aqui fora já programado, né? Porque eu nunca pensei que fosse sair da polícia. Mas já se abria para você o caminho no YouTube? Já, no YouTube, já, sim. As redes sociais já estavam Sim. Nessa época eu já tava com 800 e poucos mil já no YouTube e tal. Tinha um Instagram com 300 mil seguidores, mas aí acho que por conteúdo de arma, essas coisas, aí foi desativado, o Instagram desativou. Aí eu tô com esse novo aqui que tem, acho que 17, 13, alguma coisa assim, nem lembro mais também. O Augusto Garcia, o Gu, contou porque agora é um ex-PM, um ex-policial militar. Nós vamos falar do youtuber, nós vamos falar do instrutor de tiro, mas o youtuber começou, eu acho que começou junto com o seu trabalho, né? Você começou a mostrar o seu trabalho. Você acha que toda essa situação que foi criada dentro da corporação em razão a você, essa inveja, essa coisa, não surgiu no momento em que você começou a mostrar o que não se quer mostrar? Ou seja, uma viatura, de repente você na moto, fazendo um acompanhamento, vai em cima, a moto dá um defeito. Será que mostrar esse outro lado? Eu acredito até que não foi isso não, porque assim, a cúpula da PM, isso não, sempre quando eu falar assim, eu não estou me referindo a todo mundo, né? Obviamente que tem aí claro, as suas exceções e tudo mais. Mas eles não gostam de disputar poder, né? Então assim, se fosse um oficial também, né, se eu fosse um tenente, um capitão, para eles acho que ia ser mais fácil, né? Não acho. Então acho que um oficial o problema tal. é igual. Mas eu era soldado, né? Então imagina assim, já aconteceu lá de coronel, comandante de batalhão, ter 30 mil seguidores. Aí olha a minha página com quase 1 milhão. Você vê que o brilho da cara dele some na hora, assim. Acho que ele imagina como que esse filho da mãe, né, soldado, tem tudo isso de seguidor e eu não. Então acho que acontece, e isso também não aconteceu só comigo, teve outros colegas agora que saíram pelo mesmo motivo, né? Então acho que isso acontece pelo que sempre foi de nunca ver o praça bem, né? Acho que eles nunca querem ver o praça bem, eles querem o praça dependendo exclusivamente da polícia, fazendo bico para a polícia, trabalhando só pensando na polícia. Hoje em dia não é mais assim. Bom, já que os trabalhos já foram abertos, nós vamos fazer assim. A gente sempre começa com um brinde. Eu vou pedir a vocês que vamos fazer um brinde aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Para que a gente possa continuar
com esse bate-papo, com essa conversa. O Augusto Garcia, o Gu, está aqui. O doutor Renan também está aqui. E esse é o 4º episódio do podcast, o Pod Padrão, podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Aqui nos bastidores também estão o Lucas, né? A Tainá, a Patrícia, o pessoal todo do podcast, o pessoal todo do portal, dando uma força aqui. E você pode interagir, pode mandar suas perguntas. Você está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, você pode interagir, pode mandar as perguntas. Ô Gu, e como começou essa coisa de transformar-se num youtuber? Você começou a gravando imagens do seu trabalho? Não, começou antes, assim. Na verdade, eu tinha a câmera e aí comprei a minha primeira moto, até foi por conta dela o canal chama FZ6, ela era a FZ6 na época. E eu comecei gravando viagens e tal, assim. E aí meu computador começou a pesar muito, que era velho e tal. Eu falei, puta, eu não quero perder os vídeos, tem que apagar. Eu falei, vou pôr no YouTube, que pelo menos fica lá e o dia que eu quiser eu vejo. Ou, tipo assim, pra mim era pra funcionar com uma nuvem só, pra deixar salvo lá. E aí começou a ter visualização, assim, coisa pequena e tal. Mas eu falei, cara, mano, não era nem pra isso, né? Mas que legal. E aí fui conhecendo pessoas que já gravavam pro YouTube, já tinham 100 mil, 200 mil inscritos. E eu comecei a andar com essas pessoas, né? A gente acabou virando amigo ali e tal. Então aí quando eu estourei mesmo assim, eu tinha acho que 50 mil. Teve vídeo meu que tentaram me roubar na Marginal. Eu acelerei a moto com a mão trocada, saquei a arma, aquele vídeo explodiu. Ele me deu bastante seguidor na época. Sim. Aí depois eu conheci o Renato Garcia, que hoje é um youtuber lá do Paraná, que tem quase 30 milhões de seguidores. Então eu ganhei bastante seguidor através disso. Mas só depois, assim, só quando eu já tava com 500 mil, mais de 500 mil, que eu comecei a postar os vídeos de polícia, né? Então começou por acaso, a parte do YouTube, assim, começou por acaso. E como é que foi esse bote aí, essa tentativa de roubo aí? Como é que foi essa história? Eu tava na Marginal, eu tava filmando outra coisa, assim, falando nada com nada. E aí eu passei por dois caras, assim, numa moto. Na hora eu nem percebi, assim, eu tava falando com a câmera, né, gravando. E aí depois, tipo, eu falei, caramba, eu passei por dois caras estranhos e tal. E aí quando eu olhei no retrovisor, eles já estavam vindo atrás de mim. Aí eu acelerei assim a moto com a mão esquerda, saquei a arma. E aí mostra eles vindo atrás de mim, quando eu olhei pra trás, eles vão pro outro lado da pista, assim, ficam olhando. Eu ficava falando, vem cá, vem me roubar, mas com a arma na mão. Aí ele sai fora. Então esse vídeo assim foi o primeiro que explodiu hoje, daí tá com 3 milhões. Boas histórias, né, doutor? Com certeza. Não, interessante que começou sem querer, né? Começou sem querer. Sem querer total, assim. Nunca... É um tipo de eu sempre fui tímido pra caramba, eu nunca me imaginei na vida, tipo, falando um podcast ao vivo ou gravando vídeo, nunca na vida. E foi algo audacioso, até não audacioso de propósito, né? Mas as pessoas começaram a te seguir antes pela moto, depois mudou o tema para ser vida do policial e depois mudou de novo agora para questão de tiro, tudo. Então, é difícil do público acompanhar, porque eles passaram a gostar de você e não só do nicho que você apresentou. Sim. Isso é legal mesmo, e é difícil, né? Pra quem trabalha com mídias sociais, assim, sabe como é difícil você migrar. Começou com moto só, né? Então nem falava que era polícia nem nada. Esse vídeo ainda, né, o pessoal acho que sacou, porque eu tava armado e tal. Mas não era uma coisa que eu postava sempre, assim, não falava nada que era polícia. E me diz uma coisa, como polícia, né? Aí você começa a gravar tudo. E o que você gravava? Se mostra só o bem. Até pouco tempo atrás, ok. Agora já até o dando certo dá problema, né? Até pela lei de abuso de autoridade, não pode antecipar quem é investigado. Se você filma uma abordagem, você está já antecipando naturalmente. Mas enfim, tirando essa parte da abuso de autoridade, a questão mesmo do dia a dia. Como que era a pressão dos superiores, né? Dos outros de outra patente, que seria todo mundo, né? Em relação à sua... A exibição, porque, por exemplo, eu como advogado, muita gente tenta me diminuir, falando, advogado youtuber, né? Gosta de falar assim pra baixar. Pelo contrário, eu gosto, gera autoridade, pra mim tem muitos benefícios, muito mais do que malefícios, né? Malefício é conseguir uns invejosos.
No seu caso, já não é só invejoso, também era uma autoridade, eventualmente um superior hierárquico te cobrando. Como que funcionava isso no início? Na verdade o pessoal tira sarro pra caramba, né? Mas isso aí na polícia... Isso é inveja. Quem é polícia ou quem conhece algum sabe que é tiração de sarro mesmo. Padrão. Padrão. Vão te arrebentar zoando. Isso é normal. A maioria até que gostava. Até que era de boa, assim. Uns não queriam aparecer. Aí eu, tipo, às vezes eu ia trabalhar com um cara e falou, eu não quero aparecer. Eu falei, beleza, você não aparece, eu apareço, foda-se. Não vou filmar você mesmo. Mas tinha um capitão meu lá que ele só falou pra eu parar quando começou a vir. Ele falou, mano, tem que parar, senão você vai se lascar, mano. Mas ele nunca falou nada também. Depois de um tempo eu conversei com ele, expliquei. Mostrei os vídeos pra ele antes de publicar, eu mostrava pra ele. Até pra ele entender o porquê que eu tava postando, né? Então... Teve vezes já de criança aí na base, lá pra tirar foto comigo. Sim. Pra olhar a viatura e tal. E uma coisa até que me marcou bastante é que tinha um menininho lá, acho que de 12 anos e tal, um pequenininho. E ele falou, pô, agora eu assisto você e tal, legal. Pô, sabia que eu moro em frente a uma biqueira? Tipo, minha casa assim é de frente, assim, ó. Pô, mas eu até pensava em ser bandido, mas agora vendo seus vídeos eu quero ser polícia. Exato. Então, assim, pra mim, tudo que deu errado, entre aspas, na minha vida, de ter saído ou não ter saído da polícia, valeu a pena se esse moleque realmente não virou ladrão. Então, assim, pelo menos uma pessoa, se eu evitei que fizesse isso, que fosse por esse lado, valeu a pena ter sido perseguido, valeu a pena responder 7 processos criminais e ter que sair da polícia. Então, pra mim, valeu a pena. Eu pude ajudar uma pessoa de verdade, assim, de fato. Antes que ele virasse ladrão, a gente tivesse que matar ele. Essa é a realidade, ou prender, né, também. É verdade. Não pode mais matar ninguém. Nesta mesa, nesse podcast, estão aqui, ó, este radialista e jornalista que vos fala, Vargas Filho, o Augusto Garcia, que já disse por que ex-PM, já está dizendo por que é youtuber, vai contar por que é instrutor de tiro, e o doutor Renan, que é advogado e é um dos mais conceituados aqui na região de Campinas, região metropolitana de Campinas. Ô Gu, você é um adepto de academia, treina muito, que tipo de... Só levantamento de copo e de lanche. Ah, não treino, de vez em quando no trabalho, lá tem uma academia, eu faço um negocinho de 10 minutos, mas não treino não. O doutor Renan, sim. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu e faço musculação. Sim. Não parece, né, mas eu sou... Crossfit já fez? Não, crossfit a gente já não gosta. Quem é do jiu-jitsu não gosta do crossfit. Já fez corrida de rua? Já corri, mas não era meu destaque, não. Tá. Porque conheço algumas de suas instrutoras, assim, fisicamente e tal, né? A Carol... Vargas, é verdade. Tá vendo? Faz sentido, sim. Ela é minha nora. Ela era funcional, né? Funcional. Sim, muito legal. Pois é. Legal. Minha nora, minha filha. Conheceu o filho, então. O Rodrigo. O outro filho também. O Jonathan. Isso. E a Luciane. Que legal. São ótimos. As minhas filhas, tá vendo? Eu treinei mais com a Lu. Com a Lu, exatamente. Mais com a Lu. Ela falou isso. A gente estava falando... Ela viu Ela foi pro CrossFit, né? Mas eu treinava com ela quando ela fazia dava aula de funcional. Eu ainda faço até hoje, funcional pro jiu-jitsu. Viu? Aí sim, por isso que eu não parece, né? Por isso que eu treino tiro pra caramba. Eu tenho mais tatuagem que você. O terno não aparece, mas ó, eu falo que se nada der certo, eu uso a carta na manga. Minha carta não é arma, né? Pelo menos não ainda. Eu até queria trazer o tema, Vargas, sobre o caso do Leandro Lô com o Henrique Veloso, né? Que é um caso que foi bem... todo mundo do jiu-jitsu, mas todo mundo, entre ontem e hoje, me parou lá para falar como é que vai ser, foi legítima defesa, não foi? Pode entrar, polícia pode estar armado bebendo na balada. Então, antes de eu falar, eu queria saber suas considerações, por gentileza. Assim, obviamente que eu não olhei nada do processo, do inquérito, né? De nada disso. Então, eu vou falar o que todo mundo sabe, né? Pra mim, se for falar que é um despreparo por ser policial, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele era o tenente que efetuou os disparos, era um babaca por si só. Isso não tem nada a ver com ser policial, né? Eu mesmo, quando eu comecei a andar armado com 21 anos de idade. Então, assim, eu ia pra bar, eu ia pra balada e bebia assim armado. Eu nunca saquei a minha arma pra ninguém. Então, acho que isso já é da índole dele, né? Nem tanto que ele
já tinha antecedentes por isso, já tinha feito bosta, né, nessa relação aí de estar em bar e arrumar confusão. Tem tanto até com um policial de serviço, né? Ele de folga já tinha agredido um policial de serviço. A culpa disso, além de ser dele, né, que quem quer fazer a merda, ela faz e não tem como, mas é da própria PM em si, por não ter cortado a asa dele logo no início, né? Então, assim, o grande questionamento é, ele estava na polícia até hoje e não tinha sofrido nenhuma sanção por ser oficial. Eu não estou aqui pregando que oficial tem que ficar distante de praça ou praça odiar oficial, nem nada disso. Mas é a realidade, infelizmente. Né? É isso que acontece. Acho que todo polícia que está assistindo, que vê o vídeo, concorda com isso. Né? Não tem como. 2 pesos e 2 medidas, sim, dentro da polícia. Então, se um praça, né, um soldado, um cabo, dá um murro num tenente fardado, é dali pro Romão, não tem ideia. É preso em flagrante. Por que o contrário não? Ele tomou 1 ano de regime aberto, né? Assim, é nada. Porque se é o soldado, é pro Romão Gomes, já responde ali, expulso, acabou. Mas não aconteceu isso com ele. Então, assim, foi um babaca, né? Acho que os dois já se conheciam, eu acho. Porque o tenente também fazia Gil, então sabia mais ou menos o que era. Faixa roxa, né? Não sei se ele já tinha alguma treta antes. Há quem diga que havia já um histórico, né? Eu não sei. No dia ali foi do... Eu assisti muito e eu gosto de pensar. Até hoje a gente conversou com os alunos, né? Tinham 3, 4 faixas brancas no meu treino de manhã. Sentamos e batemos um papo porque... A gente, conforme vai ficando conhecido como lutador, a gente vai ficando com um alvo nas costas. O cara nunca, assim como você. O cara não vai chegar trocar soco com você, vai chegar na covardia. Sim. Né? De algum jeito, ou por trás, ou com uma faca nas costas, um tiro, enfim. Que foi o que aconteceu com o Leandro Lô. O cara tomou a queda. Primeiro ele pegou uma bebida, isso é o que tá dizendo, né? Teria pego uma bebida na mesa, saiu com a bebida na mão, o Leandro foi atrás, pegou a bebida dele, deu uma queda nele, uma baiana. Que tomar uma baiana no tatame não é ruim agora. Quer dizer, não é ruim, já não é bom. Já não é bom. Agora, no chão, é pior que um soco. Pode, inclusive, apagar se bater a nuca, né? E montou, imobilizou, aí veio os amigos e separaram. Eu sempre tive, pra mim, o professor sempre me ensinou uma lição, você brigou, apanhou ou bateu, você vai embora. Vai embora, vai ficar esperto e vai embora. Porque o que apanhou pode voltar. E foi o que aconteceu. O cara levantou, veio e atirou de frente pro Leandro com um tiro só no rosto. Punk, né? Bem próximo. Eu já aprendi a nem brigar em balada. O ideal é não brigar, mas às vezes... Eu sempre achei isso tão... Assim, se eu tô saindo da minha casa pra me divertir e tal, assim, acho que arrumar confusão em última hipótese, assim, é pra uma coisa que eu falo, puta merda, não tem jeito, tipo... Tem que arrumar, tipo, tem mesmo, é alguma coisa assim. Não era melhor ter ficado sem a garrafa de bebida? Deixa a garrafa, né? E fica vivo. É complicado, assim, porque eu também entendo na hora. Imagina você ali também, tá com a sua garrafa ali, alguém vai e toma de você, né? Tipo, você vai ficar puto também, né? Eu também iria ficar. Mas eu acho que o que aconteceu ali, né, igual eu tava falando, que já era da índole dele fazer isso daí, isso eu tô falando do tenente, a minha crítica é pro tenente. Então, mas parece que o Leandro também se envolvia em bastante briga. Eu gosto dele, sou fã, 8 vezes campeão mundial. Eu falo, mas assim, tiro, né? O tiro é foda, sai na mas porrada, então. Já tinha imagens dele com cabeça enfaixada por ter brigado em balada, tudo. É um cara que assim, era um cara muito divertido, quem tava perto dele gostava, ele era muito querido, né? E tava junto dele, estava se divertindo, ia pra balada, ia pro rolê e às vezes acontecia algum probleminha. Isso é ruim para um atleta, né? Sim. O Feu, ele fala que Feu é o dono do maior canal de jiu-jitsu do Brasil. Ele fala que quem está na balada, o cara pisou no seu pé, pede desculpa porque o seu pé estava embaixo. No sentido de que, não vale a pena brigar, né? Mas é fácil falar, né? Porque é engenheiro de obra já pronta, né? Exatamente. É fácil falar agora, né? É a questão da briga no trânsito, né? É a discussão no trânsito, né? Assim, a gente tem que ter calma. É bom, assim, a gente tem que perde. Ou, mesmo que está certo, é melhor falar, bora, irmão, né? Eu sempre pensei assim, né? Embora, tipo, mas, né? Mas tem gente que não se controla. Às vezes eu ando armado ainda indo pro clube, voltando pra casa e tal. E às vezes as pessoas tipo, acabam xingando, né? Você no trânsito e tal. E eu continuo com o vidro fechado, meu carro é lacrado. E aí a pessoa fica xingando e querendo arrumar uma confusão. Eu fico dentro do meu carro falando, mano, esse cara nem faz ideia que eu tô armado dentro do carro. Verdade. Né? E que, tipo, pra mim usar a arma é natural.
Sim. Então, assim, da mesma forma que eu penso isso, eu falo, eu vou mexer com alguém, eu também não sei quem é a pessoa do outro lado. Ainda se for um cidadão de bem, ainda menos mal. Vai pensar 20 vezes antes de fazer alguma coisa. Mas se for um ladrão, não tem nada a perder. Então, assim, essa coisa de arrumar confusão é foda. E o cidadão de bem se transforma atrás do volante, né? Totalmente. Todo mundo tem um Todo quê, mundo. eu acho, mas o problema é que a gente todo tem que saber controlar. Assim como saber se controlar com uma arma na mão. Né? É a mesma ferramenta. Essa é uma discussão que tá agora aí, né? Eu que entrei aí no mundo do tiro esportivo agora e tal. Isso é uma coisa que tá muito falada. Então hoje está muito mais amplo, muito mais divulgado a questão de ser um atirador esportivo, de poder ter sua arma e tal. Tem muita controvérsia. Algumas pessoas gostam disso, outras não gostam disso. A maioria está curtindo. Isso eu posso falar porque eu vivo isso. Hoje o meu dia a dia é esse, né? É acompanhar as pessoas atirando, é estar nesse mundo aí. E tem crescido muito, mas as pessoas ficam naquela, mas pô, todo mundo andando armado, é perigoso, ai meu Deus, não sei o quê. Então, mas para você ter a sua arma, você tem que fazer vários testes, né? Não é igual você ir no mercado e pegar uma arma lá, passar no caixa e pufa, tô com uma arma. Não é assim. Né? Tem bastante teste, bastante aula, bastante coisa para você fazer. E aquela velha história, né? Quem quer fazer alguma coisa errada, vai fazer, independente se tem uma arma ou não. Né? Qualquer coisa você pode usar. Ele é faixa preta. Se ele brigar com alguém que não sabe nada de luta, ou até alguém que saiba, ele pode matar uma pessoa só com a mão dele. Né? Essa caneca que eu dar na cabeça de alguém, você vai fazer também. Então, a arma é só um instrumento. Então, cabe a você saber ou não usar ela, mas isso é a pessoa, né? A arma em si não faz nada sozinha. Só uma pergunta, você disse que nunca sacou uma arma, né? Tendo numa briga. Em rolê, não. Mas já teve situação de conflito? Já. Mas de rolê, não de... Aqui, mas não rolê, não trabalho, não na profissão. Não, em rolê. Os pontos na minha mão aqui, ó. Ó o osso, que gigante, maior que o outro. E não saquei. Não saquei porque, obviamente, não quero matar ninguém porque só tá brigando, né? Dá uns murros, que é gostoso também. Só que a gente sabe a consequência que isso dá também, né? Então, assim, além da minha índole não ser essa, tipo, eu não vou matar o cara porque ele me empurrou, a gente tá aqui brigando. Além de não querer isso, você fala, pô, a consequência desse ato é muito grave. Né? Se for em legítima defesa e tal, sem novidade. Vai bonito. Se não for, eu sei da consequência que isso vai trazer. Uhum. Então, igual eu sempre repito, além de não querer isso, a consequência também te segura. Né? Além da sua índole, a consequência também já te segura. Então já aconteceu de estar em rolê e brigar assim e não sacar a arma na cintura e não pegar. A gente vai ter algumas perguntas aí. Quem está nos acompanhando, nos assistindo, pode mandar perguntas, porque a gente vai fazer perguntas para o grupo Augusto Garcia. O seu canal, eu queria que você falasse um pouquinho do seu canal e o Dr. Renan também, porque o Dr. Renan também tem um canal no YouTube, né? Então Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do canal de vocês. Então, o meu começou daquele jeito, né? Sem querer, total, assim. Eu não fazia a menor ideia do que ia virar ou de nada disso, até porque eu era muito tímido. Eu demorei mais de 1 ano para mostrar meu rosto no YouTube. Olha aí. Porque antes eu só colocava o capacete Sim. na moto, eu só fazia vídeo de moto. E ligava a câmera e ia embora. Aprendi muita coisa com o Renato, lá de Londrina. Ele que me ensinou a mostrar o rosto, como fazer e tal. Eu tinha uma puta vergonha disso tudo, que eu sempre fui muito tímido mesmo. E eu acho que, como tudo na minha vida, assim, só foi acontecendo. Eu não fui planejando nada. Né? Só aconteceu, assim, quando eu vi já estava acontecendo e conhece um e é chamado para ir para um lugar e faz isso e faz aquilo. E hoje, tipo, era para ser maior e tal, se eu também me empenhasse mais, mas devido a essas coisas de polícia e tudo que aconteceu, deu uma desanimada, assim, violenta com o canal. Porque quando eu achei o nicho que, sim, ia me dar grana pra caramba, como deu em 2 meses, deu muito dinheiro, deu notoriedade na época com os vídeos de polícia. Meu canal chegou a ser o maior do Brasil Sim. com conteúdo de polícia. Foi mesmo. Então, depois disso tudo, assim, eu tive por instantes e foi. Aí depois eu falei, quer saber, agora eu não tenho mais tanta energia para depositar nisso daí também. Eu tenho outras coisas, veio outras prioridades, assim.
Tá lá o canal, eu posto vídeo ainda de vez em quando aparece uma coisa legal para fazer, mas hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, levou para esse lado onde eu falo, tá, o canal tá ali, é legal, mas não é minha prioridade hoje. E qual é o endereço dele? É Gu FZ6. Gu? É o nome do FZ6. canal. E o doutor Renan? Eu tenho o canal do YouTube faz um bom tempo, tenho Instagram, né? E eu trabalho com aula online, com cursos online, então fui indo para esse lado mesmo. Isso me abriu caminhos que... Porque assim, se a gente escreve um artigo científico, quantas pessoas leem? Né? Pensando na questão de autoridade no direito. Quantos leem? Se eu dou uma entrevista, já um número maior de pessoas assiste do que leram um artigo. Agora, o canal no YouTube, o TikTok meu tem 63 mil inscritos. São diálogos diferentes, mídias diferentes de forma de trabalhar o público e que atinge muito mais pessoas. Mas assim, meu público é bem específico, né? Eu falo de direito mesmo, mas de uma forma um pouco mais tranquila, um linguajar melhor, uma forma mais didática, mas é direito. Então a pessoa tem que ter essa vontade. Eu acho que ver situações como a sua são mais gostosas de assistir, entende? No sentido de mais dinâmico, né? Ver, tem novidade, todo mundo quer saber. E o seu, não é só que você salvou talvez um menino. Inspira também o adulto que está pensando em seguir essa carreira. Então foi bem interessante. Eu sempre achei que eram vídeos assim, os vídeos de polícia foram os vídeos que mais tiveram visualização no meu canal. Por conta das ações, das situações. Esse vídeo é um vídeo que abrange todos os públicos. A criança, o ladrão também, ele quer saber o que a gente faz, então ele também assiste. Claro. Quem está entrando para a polícia, quem quer entrar, quem entrou e saiu, ou aposentado, ou quem tentou entrar e não conseguiu e reprovou e não tem mais idade para entrar. Então era um nicho assim que todo mundo gosta de ver. Vargas, no final do ano passado, teve uma diretriz da Polícia Militar, estava falando com ele antes de entrar no ao vivo, número 0602/2021. Essa diretriz veio a pautar tudo que o policial militar do estado de São Paulo, isso só existe aqui no nosso estado, pelo menos até hoje só ouvi falar daqui, né? Exército não tem. Teve um burburinho só em outros lugares, mas ainda não nada concreto. Então assim, se você é do Exército está em São Paulo, tudo bem, porque não te atinge. Só para PM de São Paulo. Em que regula tudo que o PM não pode pôr. Ou se ele quiser pôr, como ele tem que fazer. Né? Então, sobre a vida particular dele, é um pouco mais tranquilo. Mas se ele quiser falar das ocorrências, mostrar armamento não pode, mostrar instalações internas não pode. E aí acho que tem mais a ver com... Não pode nem colocar foto fardado. Tipo, o meu orgulho é ser polícia. Não pode. Fala que você é polícia, mas sem farda. E, na verdade, quem pode usar a sua imagem hoje fardado é só a instituição. A PM pode mostrar teu rosto fardado, mas você próprio não pode. Se você quiser compartilhar uma foto sua fardado, você tem que ir na publicação deles, se eles postarem você. Aí você só reposta a publicação deles. Ipsis literis, sem alterar nada. E outra coisa, não sei se o doutor sabe, a PM tem um canal no YouTube hoje. Então assim, me perseguiu por ter vídeo no YouTube, perseguiu o soldado Madalhano. No Paraná, para você ver que não tem tanta diferença assim, no Paraná, em Curitiba, tem um meu amigo lá chamado Perdeu o Piá, ele também fazia a mesma coisa que eu, perseguiram ele pediu baixa também. E tem um soldado Mourão que fazia a mesma coisa, que também está sofrendo a mesma coisa e está quase pedindo baixa também. Então, e agora a própria polícia tem um canal no YouTube. Eu não essa sei câmera dizer... que vai no peito do polícia, eles pegam a imagem e colocam no canal do YouTube. Então, eu não sei dizer como foi o seu caso especificamente, mas o que me salta aos olhos é a questão que no direito militar, eu dou aula de direito militar na EPD, na Escola Paulista de Direito, junto com o juiz da primeira auditoria, tudo. Então conheço bastante desse meio, mas o que eu vejo qual que é o princípio mor no direito militar? Hierarquia e disciplina. Quando você aponta os erros, né, os problemas da instituição, você está infringindo justamente esses dois pilares. Né? E acho que foi aí que você incomodou. Entende? Não foi mostrando o bom. O bom eles também mostram. O problema é mostrar o que não é. Então, mas assim, o que não era é muito pouco, né? Você vai falar só uma vez, tipo, olha, sei lá, esse colete é ruim de usar. Você mostra 99% bom do que você faz. E na verdade eu sempre ainda, mesmo mentindo, porque se for pra falar de mentira, eu mentia nos vídeos, falando que a polícia era maravilhosa. Mas eu até falava bem da polícia.
Então, assim, o meu mesmo, teve a primeira denúncia foi por enriquecimento ilícito. Eu não tenho culpa se os polícia antigo ou o cara que me denunciou, porque eu sei quem é. Eu não tenho culpa se ele não sabe cuidar do dinheiro dele, ou gasta mais do que ganha e não tem uma vida boa, tem que fazer bico 300 horas por dia. Eu não precisava fazer. Então, com isso eu fui conquistando as minhas coisas. Então, foi por enriquecimento ilícito a primeira. O pessoal ficava puto vendo eu ir trabalhar com moto de 40 mil reais, quitada, enfim. Aí, beleza, provei que nada disso era real. E mostrei a receita do YouTube, né? E depois foi essa inveja mesmo aí de ter bastante seguidor e ter essa probabilidade de me candidatar e tudo mais, e o pessoal não quer, né? Você vê que quantos praças tem aí só da reserva. Na política. Só quando vai pra reserva. Na reserva, porque ainda assim, né? Parece aqueles peixinhos que nadam embaixo do tubarão, né? Vai um oficial e ele meio que vai junto. Então, mas o oficial tem um monte na política, né? A política, então, bateu na sua porta? Já tive convite, mas assim, nunca foi uma pretensão minha, né? Eu acho que é difícil você entrar lá e realmente não conseguir fazer alguma coisa, né? Se você entrar, vai prometer, pô, quero fazer, no final do tempo lá você fala, pô, não consegui fazer nada. Aos olhos de todo mundo, tipo assim, não que eu seja, mas você vai sair de um herói do YouTube, gente boa, pra um filho da mãe político que mais um que entrou lá e não fez bosta nenhuma. Então eu prefiro continuar do jeito que eu tô, sendo gente boa de tal, mas não virar o político mentiroso, que com certeza sozinho ninguém faz nada. Então se eu entrasse lá, talvez eu não ia conseguir fazer alguma coisa legal. Então eu prefiro nem mexer com esse meio aí. O Augusto Garcia é youtuber, ex-PM e é instrutor de tiro. Então, quem é o Augusto Garcia, instrutor de tiro? Como que você se transformou, se preparou para chegar a ser na cagada também. Eu falo assim, na minha vida sempre foi assim, tipo, só acontece. Quando eu vejo, já foi assim. Foi depois que eu saí da polícia e me vi, fiquei um tempo mal, assim, não por ter saído, mas aquilo que eu falei, de falar, caramba, eu tenho 29 anos, trabalho desde os 14, e agora com 29 eu tô desempregado e, assim, lascou, né? Sem rumo, né? E eu tenho um amigo meu em Curitiba, ele é policial civil lá, e aí conversando com ele um dia e tal, ele falou, cara, você sabe atirar, você mexe com arma, tá acostumado com isso, por que você não vira instrutor? Eu falei, sei lá, esse negócio aí, ficar dando aula pros outros, nunca quis ser professor na vida, nunca quis dar aula pra ninguém, nem sei se eu consigo ensinar alguém. Aí ele, vem fazer e tal, até foi assim, eu falo que ele que meio que fez tudo, assim, porque até pagar pra mim ele pagou, porque eu não tenho vergonha de falar, na época eu não tinha condição, né? Eu tinha uma grana guardada, que era pra ficar um período sem trabalhar, então se eu pagasse pra fazer o curso e tudo mais, aquilo ia desfalcar, e aí ele pagou, mas eu fiz o curso porque ele já tinha pago e tava me enchendo o saco pra ir, porque vontade pra fazer, eu não tava com vontade pra fazer não. E aí, fiz o curso lá em Curitiba, aí falei lá em Curitiba mesmo, em alguns clubes pra trabalhar lá, não deu certo. Aí, sem mais nem menos, encontrei um outro amigo meu aqui em São Paulo, aí ele, você tá trabalhando e tal? Eu falei, não tô. Ele falou, vai abrir um clube aqui em São Paulo agora. Se você quiser, eu te indico lá, porque eu conheço o pessoal que é dono, eu tô fazendo a documentação do clube. Que é lá no Morumbi, lá, o Puma Tactical. Eu falei, eu quero, mas falei desacreditado também. Eu falei, manda lá, velho, vamos fazer esse bagaço aí, velho. Nem acreditava que ia dar certo, nem nada assim. E deu. Então, foi por isso que eu virei instrutor. Por gostar de arma, modéstia à parte, acho que faço isso bem. E dar aula é uma coisa que eu tô aprendendo agora, assim, tipo, é legal. Eu achei que não fosse conseguir. Da mesma maneira que eu também nunca me vi num podcast falando e tudo mais, porque por ser tímido, eu também nunca me vi dando aula. Mas tá legal, tá indo bem, assim, mas também foi por acaso, não foi nada planejado. E como que é ensinar? Claro que você está descobrindo agora e tal, mas e como assim? As pessoas que chegam lá, elas chegam para aprender com alguém, sim, né? Sim. Paciência a gente tem que ter mesmo, mas isso aí eu tenho pra caramba, não tinha com ladrão só, mas com pessoa normal eu tenho paciência pra caramba.
E eu acho que eu acho que sei lá, talvez agora eu posso estar realmente ajudando as pessoas mais do que talvez na polícia, né? Porque imagina você nunca atirou na vida e tal, e aí você vai aprender a atirar comigo. Então, você pode depois fazer milhões de outros cursos, mas a base eu vou estar ali dando a base para você. E aí vamos supor que você tem que usar essa arma que você aprendeu a atirar comigo. Então, se você usar mal ela, se eu te ensinei mal, se eu não fiz as coisas certas, você vai pagar o preço. E aí depois eu vou pensar, puta, o cara morreu porque eu ensinei mal. Então, acho que agora eu consigo realmente preparar as pessoas para não deixar que o mal aconteça. Porque a polícia não... Eu sempre chegava nos roubos já acontecido. Já acontecido, né? Eu nunca trombei um ladrão roubando. Então, assim, sempre foi depois. Então, se eu como polícia conseguir chegar depois que o roubo acontece, então eu tenho que voltar, né? Eu tenho que tentar ensinar antes que ele aconteça. Tá ali antes que ele aconteça. E eu posso agora ensinar a pessoa a se defender. Então, eu acho que isso é uma coisa bem, bem legal, assim. E nesse começo de instrutor, né? Nesse começo de instrução, então, tem mais mulheres, mais homens. Qual é a faixa etária que você tem? Homem já tem um tempo que está indo, assim, a procura da arma por mulher tem crescido muito. Muito, 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 muito. No clube lá a gente tem muita afiliada mulher, muito visitante mulher, bastante mulher comprando a sua arma, né? Isso é bem bacana, fazendo curso, aprendendo, porque não adianta você ter uma arma e não saber usar, não fazer curso, não procurar se aperfeiçoar, nem nada. Eu até brinco lá com eles, você fez um curso? Legal, mas faça mais. Porque pra gente sair pra rua da academia de polícia é 1 ano fazendo curso. Tudo bem, são coisas diferentes. Mas assim, não é um curso de um dia que você vai ficar perito em arma. Então, mas a mulherada tá querendo aprender e querendo ter a sua arma e querer treinar bastante, assim. Mas ainda é uma porcentagem de 10% do montante ali. Cara, é bem alto até o número de mulher, viu? É bem alto, bem alto. Pelo menos assim, lá no clube que eu trabalho, digamos, seja 30%, 40%. E a faixa etária? 30, 40? Não, até um pouco mais nova, assim, mas, sei lá, 28, até uns 40, 45. Tem mulheres mais velhas também. Não, de homens também, no geral. De homem, cara, cara, homem de 18 pra frente. Homem é geral. Molecada gosta, vai com pai, vai com amigo, bastante assim. Porque lá a gente é de 18 pra frente que a gente deixa tirar, né? 18 ou mais. Então, mas tem uma galera de 18 já que já vai, já bastante até. Bom. Hugo, tem uma pergunta para você aqui, ó. O Chapolin está fazendo o seguinte, ó. Boa noite. Pergunta para ele se ele pensa em prestar um concurso público para a Polícia Civil ou para a Polícia Rodoviária Federal. Cara, por isso a PRF não, mas a Civil eu entraria sim. A Civil eu tenho planos de fazer uma faculdade agora e tal. Esse ano aqui, como eu fiquei 1 ano sem trabalhar, esse ano eu tô tirando para resolver as coisas que estavam pendentes, que eu precisava resolver. Mas ano que vem vai ser um ano que eu quero assim estudar alguma coisa de novo e tal. E eu vou ver se eu presto sim para a Polícia Civil. Porque se eu tenho vontade. A Andréia Suprano está dizendo o seguinte, e essa é para o doutor Renan. Sobre o caso dele, do Augusto, o que o advogado que atende na área militar tem a dizer, até mesmo por defender policiais militares, doutor Renan. Tá, mas qual seria a pergunta exatamente? O que tem a dizer dele ter sido convidado a se retirar, praticamente? É o que eu estava dizendo sobre hierarquia e disciplina, né? É a base da PM e eu... Não tem muito como dizer, porque a gente não sabe o processo, como foi, e na realidade ele não foi expulso. Eles criaram uma situação para ele pedir para sair, entre aspas, né? Mas eu li um livro que chama As 46 Leis do Poder. É 46 ou 43? Estou na dúvida, mas acho que é 46. Nesse livro explica, se eu não me engano é a primeira regra. A primeira lei fala, nunca brilhe mais que o seu chefe. E acho que a terceira regra... E a terceira regra fala, se um subordinado seu fizer algo bacana, tome o crédito dele.
E eu sempre achei que isso tem muito a ver com a corporação, entendeu? Porque é algo ali realmente que você faz o que é mandado, e se você estiver fazendo algo diferente, mesmo que seja se for no seu horário de lazer, até antes dessa diretriz que eu mencionei, ok. Mas hoje nem isso, né? Então, eu até entendo essa diretriz. Teve um abuso. Não estou dizendo da sua parte, mas teve muitas mulheres que faziam OnlyFans, tinha de tudo, né? Eu não vi mulher fazendo parte de ocorrências, na verdade, mas... todos os oficiais que se candidataram utilizaram de rede social, né? Antes dele se candidatar, foi utilizado rede social para isso. Mas ninguém com essa magnitude forte, que você conseguiu. Ah, teve mais até. Depois eu fui passado lindo, assim. Eu fiquei muito tempo parado, né? A corregedoria no meu pé, fiquei 2 anos parado. Em 2 anos, eu saí do primeiro para, sei lá, o último, talvez. Então, assim, bastante pessoas se utilizaram do nome da polícia, do seu posto, da sua graduação, para ir para outros lugares. E 99% oficial. E eles nunca responderam nada. Posso fazer uma pergunta em off? Que estranho. Pode? Eu quis dizer que, tipo assim, o que ele quis dizer agora aqui, as pessoas que fizeram a política já tinham o objetivo de sair da polícia. Ele não tinha o objetivo. E fizeram ele nem de ir pra política eu tinha objetivo então, também. Tipo assim, o doutor... Eu ia ficar rico, se eu tivesse só fazendo vídeo no YouTube da polícia, eu tava rico. Pra quê? Pra política? Acha que isso não teria como uma forma de defesa para poder mudar tudo isso daí, independente de hierarquia, disciplina e tudo mais? Eu tento explicar pelo direito o motivo do que aconteceu, né? Quanto aos meandros todo, ele também teve advogado, então também fica um pouco delicado, até a moto, né? Fiquei doido para tentar pegar essa moto, já que ela é uma moto bacana, né? Puxa vida. Mas teve advogado, então a gente tem que tomar cuidado, até com o caso do Henrique Veloso, sei quem é o advogado dele, então fica difícil da gente comentar assim... realmente mergulhar no caso, primeiro por não ter acesso aos autos, claro. E aí nisso a gente já pode até, e segundo por não esbarrar na ética, né? Então fica uma coisa sensível, a gente fala os princípios do direito. Quando a gente, voltando à questão do instrutor de tiro, né? E você está colocando aí a participação, a aderência muito de mulheres, né? Sim. Na comparação de treinamento, de aprendizado, a mulher prevalece sobre o homem? A mulher atira melhor do que a gente, viu? É uma coisa assim absurda. Até eu vou, quando vai casal, assim, eu pego e tiro o sarro do cara, porque atira pior do que a mulher mesmo. Mesmo que ambos sejam a primeira vez. Eu não sei se a mulher ela presta mais atenção, ela é mais detalhista, ainda não consegui identificar o porquê disso. Mas a mulher atira melhor. E ela é mais empenhada também. O que ela se propõe a fazer, ela pega e vai e faz. Sim, ela tenta alcançar a perfeição. Né? O homem eu acho que é um pouco mais desleixado, né? Acho que já sabe. Acha que já sabe. Às vezes já aconteceu de você estar ensinando, o cara fala, não, já sei. Você fala, tá bom. Aí o cara tira tudo errado. Você fala, já sabe, então deixa ele. Então, pra ele tá bom assim, tá bom. Porque eu sou de uma geração, vocês são jovens, doutor, vocês são jovens, eu sou de uma geração, eu estou falando nessa questão da mulher, porque eu sou de uma geração que havia um preconceito dantesco ainda há. A mulher motorista, aprendendo a dirigir. Tinha uma frase terrível, ridícula, que se usava muito para desqualificar a mulher motorista, a mulher dirigindo. E eu comecei, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo e ir para reportagem policial, cobrir casos de acidentes, eu passei particularmente a fazer uma espécie de estatística. E eu via muitas vezes assim que em 10 casos de acidente, os 10 eram homens envolvidos no acidente. Em 10 casos de acidente, os 10 eram homens. Tinha casos de acidentes em que o condutor era uma mulher? Tinha, mas era assim, a proporção de 9-1. E a gente percebe que assim, e vocês certamente, claro, né, na família, nos amigos, conhecem as mulheres que dirigem, e a gente vê que elas são muito mais cuidadosas e aprendem muito mais do que o homem na direção do veículo. E no tiro também, ó, eu penso assim, você está falando assim, eu estou me referindo, estou me transportando à situação da minha geração que falava que criticava. Elas são mais cuidadosas, né? Elas Obrigado. Querem fazer as coisas com mais perfeição e tal.
E sobre a mulher hoje, tá muito... Tá entrando, né? Já entrou, na verdade, tá ganhando cada vez mais espaço nesse mundo. A única coisa que iguala a força de uma mulher e do homem é a arma. Então assim, doutor, você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Beleza. Eu coloco o senhor aqui numa sala e dou uma arma na mão de uma mulher que ela vai atirar em você. Você consegue fazer alguma coisa? Não vai conseguir. Você não vai conseguir. Então, pode ser o cara mais forte do mundo, deixar uma mulher com uma arma na mão. A força se iguala. E a beleza do jiu-jitsu é essa também. Não é? Defendendo a bandeira do Gil. Mas o jiu-jitsu, ele iguala também as forças, né? Você vai trabalhar com alavancas. Eu vi Gil então, um tempo pequeno com o Ryan, pode ganhar. Na equipe do Ryan. Eu não falei porque eu sou faixa branca. Então O Ryan Hungry, isso é legal. Então, é a parte que iguala, né, as forças. Fala assim, a arma vai resolver todos os seus problemas? Não, não vai. Vai evitar tudo. Se você tá com uma arma, então você não morre mais. Não, pode dar bosta também. Só que com a arma você tem 50% de chance ainda de dar bosta ou não. Sem a arma, você só depende, tipo assim, do seu agressor. Será que ele vai querer me matar ou não? Tá na mão dele, ele escolhe. Com uma arma, você falou, peraí, eu tenho uma chance. Sim. Então agora é 50-50. Vamos ver quem é melhor aqui ou a hora de cada um. Então é isso que às vezes as pessoas não entendem também, né? A arma então agora resolve tudo. Não, não resolve tudo. Mas ela te ajuda. Nesse quarto episódio do Pod Padrão, podcast do portal de notícias Policial Padrão, a gente tem como convidado aqui o Augusto Garcia, o Gu, ex-policial militar, youtuber e instrutor de tiro. Voltando ao Augusto policial militar, tem três perguntas para você aqui. São fáceis de você responder, muito fácil. É muito fácil. É o seguinte, qual a melhor ocorrência que você atuou? Qual foi a última? E qual foi a mais engraçada, curiosa? Se é que dá para ter uma situação, mas sempre tem uma situação engraçada que você fala, depois você começa a dar risada e fala, poxa, naquela situação, hein? Então aí as três perguntas que o... Vamos começar a responder então qual foi a última, que é mais fácil de eu lembrar aqui. Boa. Enquanto eu lembro, eu vou falando dela, eu lembro das outras. A última até passou no Datena, se eu não me engano. E foi um roubo de uma Iveco e tal, lá em São Paulo. E aí, roubo recente. Aí eu ouvi tudo, anotei a placa e tal, tava de motorista, faltava uma meia hora para eu ir embora do serviço. Aí ligaram, informou que o carro estava movimentando e que não era a equipe de monitoramento que estava lá. Então assim, quem estava andando com o carro ainda era algum bandido. Ainda eu olhei pro meu parceiro e falei, cara, vamos atrás desse daí, eu sei que tá na hora da gente já ir embora pra base, na verdade, para terminar o relatório, mas vamos ir atrás desse pra gente pegar, porque vai ser minha última ocorrência. Aí ele, não vai não, você é louco, vai dar tudo certo, você vai continuar e tal, não fala isso não. Eu falei, não, vamos pegar isso aí que vai ser a última, vamos pegar? Ele falou, vamos. Subi a avenida inteira e tal, né, correndo pra tentar achar. Aí lá em cima da avenida, assim, ele cruzou no contrafluxo. Tem vídeo no canal também. E aí eu volto, né, atrás, ele começa a fazer o acompanhamento, ele quase capota depois do caminhão e tal, e a gente pegou e foi minha última ocorrência mesmo. Boa. Depois dela, acho que uns 2-3 dias depois, aí me recolheram pro batalhão para trabalhar interno, aí um pouquinho tempo depois eu já pedi pra sair. E nessa última ocorrência, um na mão? Só tinha um no caminhão, um na mão. Arma? Infelizmente não tinha. E tudo recuperado. A pena. Uma engraçada, você lembra? Uma situação que você falou, poxa... Puta, engraçada. Caramba, tinha várias, assim. A engraçada é quando o pessoal tentava correr de moto e não conseguia cair. Eu dava risada da cara deles. Certo. Teve situações assim. Teve uma que a gente foi entrar numa residência, tinha um indivíduo agressivo lá e tal. E aí ele tava completamente loucão e era um cara forte, grande e forte. Eu falei, rapaz, não vai dar isso aí, não dá não. E eu ainda com esse tamanhão todo aqui, não tem jeito. A gente jogou granada de fumaça, jogou lacrimogênio, fez tudo, dava tiro de elastômero. E ele falava, ataca mais e atira mais que tá bom. Aí a gente jogou umas 3 lá dentro lá.
e nada. A gente falou, a gente vai ter que entrar. Não tem jeito, o cara não sai, com 3 granadas de lacrimogêneo, ele não sai, vou ter que entrar agora. E aí ninguém queria ser o primeiro, nem entrar, porque o primeiro ia tomar, certeza. Sim. E aí, com muito sacrifício, a gente pegou, entrou, teve uns 2 que tomou ainda uns murros do cara doido lá, mas no final a gente conseguiu pegar. Mas essa foi uma engraçada, assim, que... Pela circunstância. Pela circunstância, sim. O cara não caía, né? Sim. E... Bom, a melhor ocorrência, você classifica como essa última, então? É assim, de todas elas? Teve coisas legais, assim, que a gente fez, de recuperar carro, de recuperar vítima, assim, de ajudar as pessoas. Sim. Uma que me marcou muito, por um lado meio negativo, assim, eu acho que qualquer ser humano decente, né, iria ficar com isso na cabeça. Foi quando eu peguei uma ocorrência que um cara tinha mexido com uma criancinha. Isso, assim, foi muito fogo, assim. Eu até pensei em tacar o cara da janela do prédio. Falei, vou jogar ele. Ele fala que se jogou porque tava com medo. Sei lá, eu queria... É que, na verdade, a gente sabe que no Brasil não funciona lei nenhuma, né? Então, o erro é você querer trazer o problema para você, como você tem que resolver o problema. Né? Infelizmente, a polícia fica com a consequência das coisas. Né? Mas não é ela que causa, e não é a polícia que tem que resolver tudo, né? Tem lei, tem tudo, que isso sim precisa ser mudado para que embaixo, né, a polícia consiga fazer alguma coisa. Mas a gente fica com esse sentimento, né, de querer fazer mais, né, do que pode, assim. Você fala, caramba, eu sei que ele não vai ficar preso, eu sei que vai ser uma bosta, eu quero resolver. Essa foi uma zoada, assim. Mas uma das melhores que parou São Paulo a ocorrência foi quando teve uma viatura roubada, né, que foi parar aqui no pedágio, aqui perto de Jarinu. Eu tava eu tava nessa ocorrência. A minha viatura de Força Tática, junto com a viatura do 18, foram as primeiras a trombar essa viatura roubada aí. Então a gente veio acompanhando até aqui, aí bateu no caminhão, aí deu todo aquele rebuliço que passou depois. Na hora a gente não sabia nada, né? A gente acreditou no que foi falado na rede rádio. Que caiu pra gente a ocorrência como 4 caras armados de fuzil tinham rendido os policiais da viatura e roubou a viatura. Então a gente foi nessa perseguição o tempo inteiro acreditando que tinha mesmo alguém de fuzil ali, que tinha um carro atrás, e eu quase dei tiro em carro atrás, e teve viatura que tomou tiro, que pensou que... Um pensou que era a viatura fugindo e não era, e tiro... Foi tenso ali, né? Confuso, né? Essa é uma ocorrência legal. Legal sim, né? Tá todo mundo bem, né? Então, legal. Só o ladrão morreu, mas tá bom. O Augusto Garcia, o Gu, ex-PM, ele é youtuber, é instrutor de tiro. Dr. Renan também está conosco aqui nesse 4º episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão. Vamos fazer o seguinte, a gente vai correr aqui os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores aqui. A gente vai dar um respiro, vai tomar aqui um respiro aqui. A gente já volta para continuar essa resenha, esse bate-papo aqui que tá bom, né, doutor? Tá legal, sim. Tá legal, né? Tá bom, né? Bom. Pode ser? Tá ótimo, lógico. Vamos respirar um pouquinho? Vamos. E vamos, é claro, acompanhar os nossos colaboradores aqui, ó.
o 4º episódio do podcast Pod Padrão, né, do portal de notícias Policial Padrão, está recebendo o Augusto Garcia, ex-policial militar, youtuber e instrutor de tiro. A gente está fazendo uma resenha aqui, batendo papo, fazendo uma resenha aqui também hoje. O Dr. Renan, advogado, especialista. E, Gu, você, ainda no seu período, né, antes de você dar baixa, antes de você deixar a Polícia Militar, você passou por alguma situação, por exemplo, de abordagem nas ruas, de você ter sido abordado em alguma blitz? Isso aconteceu? Você passou por uma situação assim constrangedora, aí te reconhecendo, falou assim, peraí, mas você está... É você mesmo? A situação constrangedora não, de ser abordado, já que quando você tá na polícia é de boa, né? Sim. Você fala, sou polícia e tal, geralmente geralmente a abordagem acaba ali. Teve uma situação, faz bastante tempo já, eu tava com a minha moto, a primeira moto, a Phaser e tal, tava indo no centro comprar uma peça pro meu carro que tinha quebrado, e meu amigo, que era o mecânico, tava na garupa, porque eu não sabia nem comprar peça, não entendia nada. Falei, vamos comigo, você vê lá, e pra não fazer bosta, não comprar errado. E eu passei em frente ao Shopping Bourbon, sentido centro, e no contrafluxo, do outro lado, assim, tava, eu não me recordo agora se era a equipe de Rocan ou RPM, não me lembro, mas era uma equipe de moto. Beleza, passei, eu não lembro se eu buzinei ainda, porque a gente fica na cabeça que você tá sempre de viatura, né? De viatura você passa cumprimentando todo mundo. Verdade. Eu, com a minha moto, acho que eu buzinei, tipo, meio que fiz assim, no automático, e fui embora de boa, assim. Eu não tava correndo, até porque o cara era meio fortinho, né? E aí não dava pra correr muito. E mais à frente, na ponte assim, tava tendo um bloqueio do trânsito e tal, beleza. Quando eu cheguei nesse bloqueio, tipo, parecia que eu era o Fernandinho Beiramar chegando no lugar, tipo, todo mundo apontando arma e tal. Eu falei, cara, nunca aconteceu isso, né? Não tava correndo, não tava fazendo nada. Eu tava parado no farol de frente pra eles. Eu fiquei parado no farol, abri o farol e eu fui. Aí eu achei estranho assim. Aí eu falei, não, sou polícia, tô armado, tal, não sei o quê. Aí o cara falou, não, então desce aí e tal. Eu ia pegar minha arma, eu falei, não, minha arma você não vai pegar. Eu falei, já te dei minha funcional, minha arma vai ficar aqui, você não vai pegar, não precisa pegar. Não tô fazendo nada de errado, você não me pegou fazendo nada errado, não fiz nada, você não vai tomar arma de mim nem a pau. Aí, beleza, eu fiquei com a arma, fiquei de canto assim, aí depois eu chamei o sargento. Aí eles começaram a olhar minha moto inteira, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí tinha viatura de rota, viatura de tudo quanto é canto, só que os especializados já olhou, viu que era a polícia, tipo, fez assim e foi embora. Aí depois eu chamei o sargento, eu falei, por que aconteceu tudo isso aqui? Eu sei como funciona uma abordagem, e essa abordagem ela tá diferente do que é o normal. Eu só quero entender. Ele falou, não, cara, é porque a hora que você passou ali em frente ao shopping? Eu falei, passei, óbvio, é o único sentido que dá pra vir pra cá, porque eu passei. Ele falou, não, porque aí jogaram na rede rádio acompanhamento a uma moto prata, não sei o que lá. Eu falei, porque você não falou antes. Eu falei, chama eles aqui, chama no rádio pra eles virem aqui. Pra eles falarem o que acompanhamento é esse que eles fizeram. Porque senão eles são ruins pra caralho, porque eu tava a 50 por hora. Se eles tomarem pinote a 50 por hora, é difícil, né? Aí o sargento chamou, falou, a RPM, aí o Rocan, não me lembro, que informou o pinote e tal, vem aqui que o indivíduo tá abordado. Acho que eu ia estar lá até hoje esperando ele chegar, porque não foi verdade. Isso foi uma situação chata, assim. Chata, né? Bem chata, porque eu fiquei puto depois. Aí, como era o batalhão vizinho, depois eu fui querer saber quem era e falar e perguntar o porquê que tinha feito isso, porque realmente não tava correndo. Nem dava, o cara pesava 300 quilos, tava na garupa, eu ia correr como? Então, essa foi, acho que, a pior situação, assim, mas do resto eu não tenho muito do que. E você está preparado para agora, como civil, não ter mais essa carta na manga de falar, sou polícia? Porque já agora, foi abordado várias vezes, né? Já foi abordado várias vezes. Não, então, e agora Sim, a prerrogativa acaba, né? Várias vezes, mas Foda. eu sou bocudo, esse é o problema. Assim, se eu tô certo, é foda. Seu argumento, né? É óbvio, não, é que assim, tudo bem, hoje eu não sou mais policial. Eu continuo respeitando a polícia, mas eu não tenho medo e nunca vou ter. Então, assim, quem nunca foi polícia, às vezes pode ter um certo medo, né? Ah, não vou, porque o cara, sei lá, vem me bater. Se me bater, eu vou ser preso por desacato, porque eu vou sair na porrada com ele.
Tipo assim, não sou super-homem, não sou machão, longe disso. Mas é porque eu já trabalhei igual ele trabalha, tipo, tá trabalhando lá. Então eu não tenho medo de polícia, eu não vejo o policial com medo. Era o meu antigo colega de trabalho. Você tem medo de advogado? Não. Você tem medo, pavor de juiz? Não. Não. Eu que, por exemplo, quando eu ia depor lá, o juiz falava bosta, eu ficava com medo. Às vezes você fala, caralho, o juiz vai falar o que pra mim agora? Vai me quebrar no meio aqui. Uma coisa que eu tinha um receio, você tá acostumado, não tem. Eu não tenho nem medo de bandido, que eu também tenho. Entendeu? Então você fica meio... Fala, cara, porque os juízes ferravam com nós às vezes, né? Mas você fica naquela mesmo assim, né? Tipo, silêncio e tal. Porque não, por mais que você vá depor de ocorrência, sei lá, uma vez por mês no mínimo, mas não é o que você está acostumado todo dia. Sim. Pra mim também, com a polícia eu não tenho medo, eu tenho respeito. Eu saí da polícia. Uma coisa que a polícia tem que entender, eu falo em relação a estar armado, ao atirador e tudo mais, né? Parar com essa bobeira, mano, essa idiotice que os caras têm de querer ficar levando atirador preso. Pegou fazendo merda, então, arrebenta. Senta a caneta, leva pro DP, cadeia. Só que tem muito polícia enchendo o saco, tipo assim, aborda o cara, tá tudo certo, documentação, o cara não bebeu, tá lindo, o cara tá com a família dele. E o cara fica puxando e tentando puxar. Afinal, e tentando puxar. CAC tem porte? CAC é a mesma coisa que porte? Ou não? Não, longe disso. Mas os caras andam Ele tem o sempre. porte de trânsito. E a história de que eu tô indo pro clube? É uma brecha. Porque é a brecha, né? É uma Mas brecha. por mais absurda que seja. É uma brecha. Né? E CAC tá andando armado direto. Tem alguns, né? Não sei. Não conheço. Eu li nos livros. Lá na França, eu acho que sim. É. Aqui no Brasil, eu acho difícil, porque não cumpre a lei. É verdade. É por isso que vai. Mas, por isso que leva. o intuito, assim, cara, da polícia raciocinar e tal, posso até estar falando merda aqui, se dane, é o meu pensamento aqui e tal. O atirador esportivo que tá com a arma legalizada, que tá tudo certo, tudo bem feito, ele não tá com a arma pra fazer bosta. Então. Eu vou falar pra você aqui, eu hoje tô indo pro clube, né, tô armado, indo, voltando pro clube, eu vejo uma viatura trocando tiro, precisando de apoio, eu vou descer e vou trocar tiro junto, tá ligado? Então, assim, eu não tô pra atrasar o policial, não, tô pra ajudar, e a maioria dos atiradores, nenhum atirador esportivo tá pra fazer mal pra polícia, só que tem ainda alguns que tem essa vontade de ajudar. Então o policial não pode ver o atirador esportivo, o cara que gosta de arma, que vai treinar no clube, como, sei lá, um inimigo. Não, ele é, por muitas vezes, um amigo. Lá no clube lá que eu trabalho, e todos que eu conheço, o policial é muito bem-vindo. O policial tem desconto, o policial não paga um monte de coisa, tem desconto em munição. Por quê? Porque a gente não gosta de polícia? Porque o dono do clube não gosta, ou quem anda armado não gosta de polícia? Muito pelo contrário. Então, os caras pensam, e já tá assim, tem bastante cara que fala, legal, o CAC anda armado mesmo, é mais alguém para ajudar a fazer a segurança. O senhor que deve acompanhar e tal, você tá vendo quantos CAC tá matando ladrão pra caramba, mano. Os CAC devem que tá matando mais que a rota, porque... Que pega de surpresa. E a rota com câmera agora não dá também, o CAC não tem câmera. Né? Então, assim, brincadeiras à parte e tal. O pessoal hoje tá indo roubar e tudo mais e tá se deparando com o pessoal treinado, né? Armado, treinado e preparado para aquilo. Então, eu fiquei olhando assim, porque cara, eu lembrando da Força Tática que aprendeu mesmo com a câmera, dar um jeitinho. Tenta pôr o braço mais assim, né? Uns 2, 3 meses aí que eu venho acompanhando, quase todo dia que o pessoal posta que um CAC matou um ladrão. Cara, isso é lindo. É maravilhoso. Por que o polícia vai querer ferrar o CAC? E assim, aqui mesmo, aqui na região mesmo, a gente tem pelo menos 4 situações recentes aí, viu? De situações assim. O CAC com a arma que teve que reagir porque chegou e teve uma arma apontada para a cabeça, por exemplo. Exato. Na verdade, você não tem opção, né? Você tem que reagir, porque se o cara vê que você está armado, ele vai atirar. Aí É matar ou morrer. Essa é uma outra coisa que eu falo. Se você decidiu ter uma arma, se você decidiu portar essa arma indo pro clube ou voltando, né? Porque é só nesse caso que pode andar armado. Se você decidiu... Se você decidiu por isso, você tem que estar preparado para atirar. Né? Você tem que estar preparado para usar. Se você tem um pingo de dúvida, tipo, puta, será que eu tenho coragem? Então você não tem. Né? Então se você tem
esse pensamento assim, pô, será que eu tenho? Não anda porque você não tem. Então espera até você ter a certeza de que você tem essa vontade. Eu até brinco assim, né? Ninguém sai de casa pra matar. Não. Ninguém adora matar. Não. É uma cena feia, é um negócio que vai ficar pro resto da sua vida com você. Mas se precisar, você tem que gostar, tipo, de ser o maior assassino do mundo. Tipo assim, naquele momento ali, você tem que tipo, meio que O sadismo pôr de na fazer cabeça de que aquilo é bom. Sei lá, sabe assim, mas eu falo isso pra quê? Pra você conseguir reagir. Porque não adianta você falar, ai, mas não, eu vou atirar, olha, ela levanta. Não dá. Ou você faz ou não faz. Então, assim, senão você vai acabar morrendo com a tua arma. No jiu-jitsu Já teve é isso. polícia Quando você que finaliza, aconteceu com isso. finalizando um estrangulamento assim, você faz... dá um prazer mesmo. Assim, Existe isso. já teve polícia que morreu porque não quis atirar. Oscilou vacilou na hora errada. Um vídeo bem famoso, o polícia tá sentado na moto, assim, dele. Aí chega um ladrão, põe a arma na cabeça dele. Aí ele consegue... Aí ele meio que entrega a moto, o ladrão não faz a revista nele, ele entrega a moto, o ladrão senta na moto, ele pega e põe a arma na cabeça do ladrão. Tipo, parado, polícia, me obedeça, que aqui é Beverly Hills. Mas não é Brasil. Não é Brasil, O cara tirou a arma dele assim e deu tiro nele. Aqui no interior, e o Augusto é um paulistano da Gema. Nasci lá. Paulistano da Gema. Sua atuação sempre lá no Metropolitano, né? Aqui no interior, por exemplo, a gente tem casos recentes de CAC que reagiram ao assalto. Um deles, na cidade de Sumaré, estava literalmente indo pro treinamento, pro estádio. Só pode andar nessa situação. Então, mas assim, a luz do dia, né, durante o dia, deixou a mulher na academia. Uma caminhonete, 4x4. Aí chegou o ladrão para roubar a caminhonete, né, e apontou a arma para a mulher dele. Quer dizer, uma situação que ele teve que usar da situação, porque o ladrão também atirou, tem tiro disparado do ladrão. E ele agiu, né, na situação. Em Campo Limpo Paulista, também uma situação semelhante, cidadão dono de um comércio, estava indo para o clube de tiro, estava indo. E teve que agir. Mas é sempre aquele questionamento, mas será que estava indo mesmo? São situações que ali estava acontecendo isso. Não interessa se estava indo ou não, matou dois ladrão, parabéns, então, é uma situação, acabou o assunto, sabe, assim, tem que ser cara, infelizmente, eu posso estar falando aqui uma coisa que é contra a lei, e assim, às vezes fazer o errado para sair o certo, né? Não sei se todo mundo vai entender e tudo mais, mas pô, você ficar se pegando por detalhe assim, pô, será que tava indo, será que não tava? É o que eu falo. Pegou fazendo merda, pegou mesmo fazendo alguma cagada, frita o cara com vontade, eu apoio isso daí. Fora isso, tipo, pelo amor de Deus, tem tanta coisa mais pra gente resolver, né? Acabou de ter um entendimento novo no STJ, que o cara foi condenado por homicídio, junto com concurso material de crimes, ou seja, além desse crime mais um, que era do porte ilegal de arma. Até então, o homicídio absorvia, né? A gente fala que ele atrai para junto, absorve o crime meio. Ou seja, eu tô com a arma ilegal para matar alguém. Por exemplo, isso dá margem para pensar em legítima defesa. Eu matei você em legítima defesa. Mas por que eu tava com a arma? Eu não podia estar com a arma. Agora eu vou responder por porte ilegal. Você entende? Que na verdade, é uma janela jurídica. Você assina um Pra homicídio. condenar, é sempre para prejudicar. Você assina um homicídio, né? Mas aí ele vai ser justificado na legítima defesa. Mas Só que por outro lado, você mantinha o porte legal. Exatamente. Aconteceu esses tempos agora, né? Do cara que pegou, matou o ladrão e tudo mais. O delegado fez exatamente assim. Não, beleza. O homicídio tá redondo. Sem novidade. Legítima defesa. Mas você tá preso por porte ilegal de arma de fogo. Se morreu logo no inquérito, ainda tá bom pro cara, aí, né? Você não viu o que o juiz fez? Não. O delegado apreendeu a arma dele pra fazer perícia e habilitou fiança. Ele pagou 6 mil. Beleza. Aí o atirador esportivo foi, né, passar com o juiz e tal. O juiz pegou e falou que não. Manda agora devolver a sua fiança. Falou pra perícia, você tem 24 horas pra devolver a arma do cara. E não tem bosta de porte legal nenhum aí não. Tá redondo, deixa pra lá. Porra. Aí eu te pergunto, que delegado fila da puta, né? Desculpa o palavrão, mas
Um juiz, que é o que a gente entenderia que fosse ser mais rígido, entendeu que não, pô, você matou o cara que ia te roubar, possivelmente ia te matar, tá sem novidade, sua arma tá documentada, tá tudo registrado, é tudo bonitinho, você não tava, sei lá, dentro de um boteco, né? Então, esquece essa parte aí, beleza, você salvou sua vida. Eu faço muito e um tribunal do delegado júri. que lida com um ladrão o dia inteiro, que teria que ter raiva do ladrão, né, e tudo mais, não, quis fritar o cara. Às vezes tentou fazer um acordo, não deu certo, aí frita o cara. Às vezes o Mundo cara, é mundo, né? Às vezes o cara matou o bico dele, né? Não. Não sei. Às vezes veio um acordo pra liberar, não rolou o acordo, então agora você vai escutar, então. Aí então vai pra fiança. Sei lá o que passa na cabeça. Essas coisas existem também em países longínquos. Sim, mas na França, não aqui. eu faço muito tribunal do isso a gente júri. fala na França. E no tribunal do júri, a gente gosta de casos como esse, né? O CAC que matou em legítima defesa, vou conseguir alegar legítima no plenário, isso tudo é muito bom. É muito bom também defender policial militar, defender guarda municipal, que em ocorrência aconteceu. Nunca acaba, né, doutor? E aí mas é uma argumentação muito boa. Poxa, mas olha quem que ele matou aí. Pega a folha de antecedente, você cola uma ocorrência por folha sulfite, e aí você abre aquele pergaminho na frente do jurado. Tem todo um teatro que a gente já sabe fazer. Agora, não vai dar pra fazer esse teatro no caso do Veloso, né? Aí vamos ver o que o advogado vai fazer. Por quê? Porque foi uma situação diferente. Aí foi um policial que matou, mas uma ocorrência que não era ocorrência, né? Então aí que muda a situação. E assim, eu não citei tanto sobre o fato em si, né? Posso falar que covarde, não sei o que, eu não conhecia nenhuma das partes. Eu citei só que por ser um oficial da polícia, ele já tinha feito algumas cagadas que se fosse um soldado não ia ter sido perdoado, e por ele ser oficial foi perdoado. Esse é o ponto X assim da questão, né? Nem tanto que no meu caso, por exemplo, 7 acusações criminais, o senhor sabe do que eu estou falando. Se eu estiver mentindo, tá aberto aí para falar. O Ministério Público olhou e falou: não vejo nada aqui, não ofereço denúncia. Você acha que tinha alguma coisa mesmo errado? Ministério Público Militar, conheço o Dr. Edson da primeira auditoria. O cara trabalha mais do que eu para a defesa. Eu falo, né? Por quê? Porque ele consegue enxergar isso. E ele fala, como chega coisas para nós que não é crime. Mas também, e aí é o argumento que ele usa, é que o superior tem que fazer, sob pena de, sei lá, prevaricação, pena de alguma coisa, ele vai mandando para frente. E um vai passando para frente e na hora que vai ver, chegou na mão do promotor. No meu caso lá, a promotoria nem ofereceu denúncia. Olhou, então, mas esse é o primeiro verdadeiro filtro que você vai passar. Na hora que chega na mão da promotoria, que vai olhar e falar, mas isso não é nada, e arquiva. Mas todo mundo de baixo teve que fazer chegar até lá para não sim, eu digo não assim, pôr o dele na reta. Eu digo assim, onde eu queria chegar, né? O meu teve 7 acusações, chegou até o MP, o MP olhou e falou, não vejo nada aqui, eu vou pedir para arquivar, porque não vejo nada aqui. Mandou pro juiz e arquivou, né? Aí a polícia, a PM, né, na parte interna, né, dela lá, continuou me massacrando e com certeza fazendo de tudo para eu sair, e se eu continuasse, não pedisse baixa, eu ia ser condenado. Até porque 9 meses depois que eu pedi baixa, eles conseguiram me exonerar ainda. Depois de 9 meses que eu já tinha pedido baixa. Você saiu, você foi expulso. Eu saí primeiro. Então, depois você saiu, você foi expulso. Depois que eu saí, eu fui expulso. E então assim, mesmo é igual você terminar um namoro e a mulher fala, também não quero mais você. Uma semana depois ela te liga e fala, também não te quero mais. Então assim, eu fui inocentado criminalmente, né? Nem respondi processo nenhum. E a polícia mesmo assim não perdoou. Ele já teve esse monte de problema e tudo mais, e a polícia fala, não, deixa. Então, mas quanto a... Por que ele continuou sendo PM? Porque o crime que ele cometeu, mesmo militar, mesmo sendo crime militar, porque ele bateu na policial nativa, né? E aí enquadra no artigo 9º do Código Penal Militar. O crime que ele cometeu não era crime de expulsão, não era crime com pena superior a... Então, tudo bem, mas é uma suposição que não dá pra gente chegar. Dá, lógico que dá. Mas é porque também tem isso, né, de bater, de desrespeitar o hierárquico superior, né? Mas aí então, vem de novo, né? Tá Mas aí você volta nas duas bases. Não. Você volta nas duas colunas que eu falei lá atrás. Hierarquia e disciplina. Que é o que rege todo o ordenamento militar. Então, mas não quer dizer que seja justo, mas sim, mas forma que é feita. Um oficial bater num soldado deu pena de regime aberto de 1 ano. Fardado em serviço. Loucão na Wiki, né? Não dá nada, isso aí não é nada. Deu nada pra ele. Igual a gente fala, saiu na urina, tá sem novidade.
Se fosse ao contrário, de um soldado batendo num oficial da Polícia Militar, fardado, e o praça meio com os guaraná na cabeça. O senhor sabe que é Romão Gomes e expulsão na hora. O senhor sabe que pra quebrar uma coisa dessa aí é treta. Ô, Gu. É difícil, doutor. O senhor sabe disso. Não, eu tô lembrando do caso do cara que rendeu, Não. que demorou pra render, foi em Higienópolis, foi isso, em São Paulo? Demorou pra render o outro polícia, que era inferior, que deu um puta de um chilique, lembra disso? Eu trabalhei com aquele cara que sacou a arma na 25, é isso aí que você tá falando? Na 25, é. Ele fez escola comigo no Esse cara com fome deve ser no insuportável, específico, né? No específico. O moleque era gente boa pra caramba. Gente boa pra Surtou. caramba. Tem documento, isso que é o mais importante, tem documento que ele já estava pedindo suporte psicológico, que ele não estava bem, que ele queria ser afastado, que ele queria um tempo, que ele queria isso, que ele queria ser tirado da rua, que ele não estava legal e os caras mandando ele trabalhar. O que muito acontece, assim, já aconteceu comigo, mas obviamente não nesse nível, né? Que sempre o de cima quer dar uma tirada no que está embaixo. Isso acontece muito. Foi condenado, né? Tentativa de homicídio? Foi. Foi na tentativa, acho que era na primeira auditoria. Foi. E eu acho até besteira, isso é tentativa, ele não tentou. Se ele tivesse tentado, ele tinha conseguido. Não, mas ele foi sim, desarmado, pode né? Ele ser. tava apontando ali pro cara. Então, mas é verdade, ele hesitou. Foi uma coisa... Ele não quis. Mas né? Ele não quis. Porque se quiser, ele tinha feito. Eu saco a arma e fico apontando pra sua cara. É tentativa? Não, porque eu não tentei. Se eu quiser, eu não puxo dá o pra gatilho e saber vai. porque tiraram a arma. Mas ele ficou um É, montão de concordo, tempo. foi estranho. E a gente filmando, tudo. Né? Então, assim, mas enfim, ele pediu para ser afastado, né? E aí, aquele dia, vai saber o que estava acontecendo na vida do cara. Não tô falando que é justo o que ele fez também, não é? Mas aí, o cara que tá acima de você, ou mesmo o seu par, ele vai e te tira, ele vai dar aquele último que faltava, aquele último beliscão que faltava, o cara surtou. A minha esposa fala que entendeu ele, porque eu com fome sou mais ou menos... Entendeu? Então é complicado. Gu, tem uma pergunta aqui pra você, ó. É a da Patrícia de Santos. O Gu, você conhece o perfil do Instagram Pracinha Cansado? Se você conhece, o que você acha das publicações? Eu conheço. Eu até falo, assim, às vezes, respondo alguma coisa e tal. Eu acho que essas páginas agora, assim, muito começou a se falar... Eu acho que eu fui o primeiro polícia que tem canal, assim, a sair fora da polícia, né? E começar a falar algumas coisas. E eu comecei a abrir bastante coisa, né, também. E aí teve essas outras páginas que foram aparecendo e tal. Eu acho muito importante, é o que eu falo. O importante é você não pregar a segregação. Não é legal você... Nenhuma das páginas, e nem eu mesmo, você pregar isso daí, né, de segregação. Tem que dar mais para A e não para B. Não, tem que ser igual para todo mundo. Dentro da sua hierarquia, da sua disciplina, dentro de o que cada um, o papel de cada um e a posição de cada um. Mas eu acho que tem que ser uma coisa mais justa. Tirar o 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser um peso e uma medida para todo mundo. Então essas páginas, elas vêm mostrando o que é de errado acontece. Né? Tipo, por que um pode e outro não? Se fica com fulano de tal, pôde, com outro não pôde. Né? Então, essas páginas são importantes para mostrar a verdade, né? Eu acho que muita gente não conhecia esse lado da polícia, que depois que eu saí, outras pessoas saíram também estão falando. Acho que era uma polícia desconhecida, assim. Esse quarto episódio do Pod Padrão Podcast, da página do portal Policial Padrão, está conversando hoje com o ex-PM Augusto Garcia, o Gu. Ele é youtuber, ele é instrutor de tiro. Gosta de futebol? Torce para qual time? Eu torço pro São Paulo, mas assim, se você me perguntar quem joga no time, eu já não sei mais. Eu parei de acompanhar bastante depois. Copa do Mundo, a gente tá no Copa legal, eu assisto mais jogo de fora, assim, é que eu acho meio babaquice o pessoal brigar por futebol, né? Já tive contato com alguns jogadores quando eu era mais moleque, minha tia já trabalhou para jogador e tal. E eu via os caras sair do estádio, tipo, e com um time rival junto pra casa dele fazer churrasco. Né? Aí, depois que eu ia até para jogos, depois que eu entrei na polícia e comecei a trabalhar nos estádios também, a gente ia fazer reforço. E aí o pessoal, fica se batendo lá igual uns idiotas, aí a gente tem que ir bater em todo mundo.
Aí você fala, caramba, que bosta, Pra que né? isso, Pra né? quê? Aí eu nunca mais fui em estádio, mal acompanho nem nada. Filmes. Você tem um... Gosta de qualquer... Eu não sei porquê, mas filme de guerra e tiro eu gosto. Boa. Eu não sei porquê, mas esse é os que eu mais gosto, assim. Você é um cara que vai a teatro? Nunca fui. Não? Tenho paciência. Né? Qual o seu lazer, assim? Uma coisa mais diferente que você faz? Ixi, Maria, porque eu não sou de ficar inventando muita moda, não. Né? Eu ando de moto, fico em casa vendo filme, fico em casa, tipo, sair com minha cachorra e tal. Fico fazendo coisa assim. Eu vou pra um bar tomar um Guaraná, que Sim, legal. sim, bom, é sempre bom. Mas não sou muito de ficar inventando moda, fazer coisa muito assim, não. Comida? Você manja Tudo. de ir pra cozinha? Mas Não, fazer não. Você, Comer é comigo mesmo, mas ficar do fazer. outro lado do prato? Certo. Quando precisa eu faço. Eu sei fazer churrasco. Boa. Churrasco eu me garanto, mas de resto eu sei fazer o essencial pra não morrer de fome. E eu deixei esse no ping-pong aqui, a última. Essa você vai querer responder com, né? Motos. Gosta? Qual a sua melhor moto? Qual a melhor moto que você já teve, assim, que você fala, pô, essa era... A melhor que eu já tive é a que eu tenho hoje, que é a ZX10. Essa é a melhor que eu já tive. Me surpreendi muito com essa moto. Eu sempre gostei de BMW, queria a S1000RR e tal, não sei o que, só que o mesmo ano da minha moto, da S1000, era tipo quase o dobro do preço. E aí eu comprei a ZX10 e gostei muito assim dela, né? Tanto que é uma das campeãs de pista, né? Então se você olhar MotoGP, Superbike e tal, o ZX10 é quase a sua maioria em motos ali e tal. Mas eu quero uma BM ainda. A minha moto tá arrumando, inclusive, Viana, arruma minha moto logo, pelo amor de Deus. Manda um recado aí pra ele. 1 ano e meio sem minha moto. Ô, louco. Não, quinta-feira eu vou lá. Não, é que eu que falei também, não tinha grana pra arrumar, né? Ficou 12 pau, né? Entendi. Eu tinha uma Ninja motor. antes, eu tive que vender por... Eu sou bom em quebrar Ou eu entregava motor. ela. Agora eu posso falar, né? Ó, minha moto tá quebrada, quebrou o motor, comprei peça nova. Corral não pode mais tomar de mim, né? Vem comigo, eu tô andando de Harley Davidson, você fica mais tranquilo, não tem multa, não tem... Mas eu também não tomo multa, não tenho placa. Qual assim, a viagem mais longa e prazerosa que você fez numa moto? Eu ia pra Londrina. Eu ia bastante pra Londrina. Então, 600 e poucos quilômetros. Eu já fui bastante. A última que eu fui de moto, eu fui com outro amigo meu também, que grava pro YouTube e tal. Ele foi de BMW, eu fui com a minha Kawasaki. Então, e foi bem legal. Mas eu acho que foi a mais longa, assim. 600 e poucos quilômetros. 4 horas. E é claro. E qual a mais chinfrim que você teve? Uma moto que você fala, nossa, aquela coitadinha, aquela moto... CGzinha. Uma Uma CGzinha 125. Mas andou bastante com ela e tal. Não fiquei muito com ela, não. Não fiquei muito com ela, não. A pior moto que eu tive foi a XRE, né, da polícia. Que eu tive que andar com ela toda quebrada. Gu, quero agradecer aí a sua participação, quero que você deixe aí, que você deixe aí seus canais, como te encontrar nas redes sociais. Eu perdi, né, o meu Insta de 300 mil lá. O Instagram novo é gu__fz6. Eu mantive o mesmo, só aumentei um underline lá para ficar um pouco mais fácil do pessoal achar. No YouTube também é só GuFZ6. E agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar contando um pouco mais a minha história, de estar podendo falar também para as pessoas do mundo do tiro, né, que feito com responsabilidade, feito tudo certinho, não é perigoso. Né, quando você faz as coisas de uma forma certa, de uma forma acompanhada por profissionais e tudo mais, não é perigoso. Então, quem tem medo de arma, vai atirar. Se não lá no clube que eu trabalho, mas em qualquer clube perto da sua casa ou que você conheça. Tenha experiência antes de falar não quero, ou tenho medo, não, vai lá ter a experiência. Depois, se você tiver experiência, fala, não é pra mim, ok. Mas vai ter essa primeira experiência pelo menos, porque é uma coisa que ajuda você até pensar de uma forma diferente. Então, agradeço aí o espaço para estar falando do mundo da arma também, da importância dela hoje na sociedade. Agradecer muito mesmo a sua participação aqui, ter aceito o convite, a viagem que você fez. Eu não sei se você
já conhecia aqui essa parte aqui do interior, essa região de Não, Campinas? nunca tinha vindo para cá. Pois é, então seja bem-vindo. Você tomou essa água aí, né? Você sabe que agora você volta. É suco de laranja. Você sabe que você vai voltar várias vezes aqui. É suco, não é suco, produção? Produção. É suco. Suco. Doutor Renan, muito obrigado, viu, pela participação, por aceitar o convite, por trocar ideias aqui com a gente. Será convidado outras vezes, viu? Que bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Agradeço aí a oportunidade de falar do canal, do YouTube, tudo. Muito obrigado. Inclusive, estamos conseguindo transmitir. É a primeira vez que eu faço um podcast que dá para transmitir em todos os lados. Né? Bom. Bem legal a estrutura aqui. Parabéns para o Lucas. E Lucas, obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço. E só mais uma última dica aqui para o nosso convidado. Dá para entrar com ação contra o Instagram para tentar recuperar. Depois a gente conversa. O Instagram o Facebook tem dinheiro ilimitado, né, para ficar recorrendo, mas a gente pode entrar junto também, não tem problema não. Ganhei em primeira instância, eles recorreram. Certo. Aí tá, acho que em segunda, em terceira. Você já entrou, aí não tem como entrar de novo, né? Não poderia. Mas os caras têm dinheiro infinito para ficar recorrendo até onde der. Né? Eu processo banco pra caramba, é sempre assim também. Show de bola, obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. A gente quer lembrar que toda terça-feira, né, o Pod Padrão está no ar pelo YouTube, pelo Facebook. Você pode participar, é o podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Claro, doutor? Perdão, é que eu realmente não posso deixar passar. Minha esposa deve ter reparado, eu tô sem minha aliança porque a gente foi treinar antes de vir pra cá, tomei banho e vim direto. Então é por isso que eu tô sem aliança, viu, amor? Um beijo, te amo muito, amo também o Davizinho e daqui a pouco tamo junto aí. Essa, aliás, era a pergunta que a gente ia fazer para ele, mas ele tá respondendo. Mas é assim mesmo, né? Ó, no próximo episódio, no 5º episódio, a gente vai ter aqui a participação do Capitão Solano. Então, o próximo episódio, terça-feira, às 7 da noite, ou 19 horas, como queiram, pelo canal do YouTube, pelo Facebook, o Pod Padrão, podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Este jornalista, esse radialista Vargas Filho, agradece muito a todos que participaram, mais uma vez ao Gu, mais uma vez ao doutor Renan, que teve uma profissional da área de educação física, uma funcional competente, né, que é a Luciane Vargas, competente, né, eu assino embaixo, né, até porque sou fã daquela galera toda, o Jonathan, o Rodrigo, a Carol, então eu sou muito fã deles. Terça-feira a gente vai estar de volta, muito obrigado a todos, e sempre assim, às 7 da noite, fala, Gu. Você coloca o resto dos homens complicado quando você dá uma declaração dessa. A gente tem que fazer algo para manter o nível também, né? Você sabe disso aí, né? Sei. Então, você complica a gente. Não, eu não uso ainda porque ninguém aceita namorar comigo. Eu vou pedir e depois eu uso a aliança. Mas você complica a gente, que eu já recebi aqui, eu fui cobrado aqui, ó. Tá vendo? Muito obrigado, viu, gente? Ó, terça-feira, 7 da noite, o Pod Padrão, podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Muito obrigado.